Olá, meu nome é Bruno Farnetano, eu sou médico, eu sou professor de Clínica Médica do Unifagoc, onde estou agora no anfiteatro, e da UFV também. E respondendo ao convite do Álvaro, que é um dos preceptores da emergência do internato do Unifagoc, eu vou fazer uma apresentação breve sobre asma. Lembrando que asma é uma doença que virtualmente aparece quase que todos os dias na emergência e é um tema bastante importante para os jovens médicos e alunos compreenderem a maneira de manejá-la, principalmente no ambiente de emergência. Tá? Falar de asma significa falar do GINA, ou da GINA. O que é o GINA? A GINA é o Global Initiative for Asthma. Enfim, é um guideline, é um documento produzido aí por especialistas de asma no mundo todo e que tem o objetivo de padronizar o diagnóstico, o tratamento. Eles relembram a fisiopatologia, eles descrevem a classificação da asma quanto à gravidade, quanto à sintomatologia. Então é importante que todos tenham o GINA. Esse documento ele foi atualizado em 2019, no ano passado. Ele é disponível pela internet, no Google, sem custo. Então, se você colocar GINA 2019, vai aparecer em PDF esse documento, que é necessário para, o conhecimento dele é necessário para todos os alunos e jovens médicos que estão trabalhando em emergência. A asma é uma doença que definitivamente, o nome está na língua popular, então todo mundo sabe o que é asma, todo mundo sabe, a maioria das pessoas que tem asma sabe que tem asma, tá? Então dificilmente você vai dar um diagnóstico de asma na emergência. Esse paciente, normalmente ele sabe que ele tem asma, inclusive ele sabe que está em crise de asma, tá? Então o ponto da asma não é exatamente na emergência você dar o diagnóstico, você manejar a exacerbação de forma correta e, claro, excluindo alguns diagnósticos diferenciais. Não é porque o paciente tem asma que toda a dispneia dele vai ser por causa de asma. Então isso é muito importante também, tá bom? É um problema mundial, segundo o GINA, são 300 milhões de pessoas com asma, tem mais pessoa com asma do que pessoa com hepatite C, por exemplo, tá? 250 mil mortes por ano, a gente teve no ano passado a morte de uma pessoa famosa, a Fernanda Young, que é uma jornalista que morreu de crise asmática. Então a gente tem a sensação que asma não mata, mas asma mata. Asma mal manejada, ela leva ao óbito, então o médico de porta de emergência tem que estar apto a tratar esse tipo de complicação, porque via aérea, quadros respiratórios matam rápido, então tem que tomar muito cuidado. É uma causa importante de absenteísmo, então crise de asma tira o paciente do trabalho e tem uma prevalência aí de 1 a 18% da população, então chega a quase 20% de prevalência em determinados grupos, tá bom? Mas a asma, ela mata, isso é muito importante você saber. Você que vai para a porta da emergência, e o objetivo daqui é falar um pouco de emergência, a asma tem potencial de gravidade. Eu lembro na minha residência, uma paciente que, apesar de todo o manejo adequado, com 20 e poucos anos, ela faleceu de asma. E para nós residentes, para o staff também, foi muito pesado ver uma dentre essas 250 mil pessoas que morreram de asma. Tá? A distribuição no mundo ela não é homogênea, tem locais que têm uma prevalência muito maior, como por exemplo o Brasil e a América do Norte. Você tem ali locais como a Rússia, não sei se por subnotificação, mas enfim, que tem uma prevalência muito menor, apesar de ser lugar frio, né? Então, você tem ali uma prevalência um pouco heterogênea, sendo no mundo ocidental. Você vê que a Austrália também tem características do mundo ocidental. No mundo ocidental ela tem uma prevalência maior. Tá? No Brasil chega a 25% quase de crianças entre 6 e 7 anos e 20% de 13 a 14 anos. Lembrando que asma é igual Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez asmático, sempre asmático. Então aquele paciente que tinha asma quando criança, na verdade ele ainda tem asma. Só que é uma asma controlada, ainda que controlada sem remédios. Então a história de asma prévia durante a infância e a adolescência é muito importante, porque esse paciente pode vir a ter crises e exacerbar na idade adulta, com 40, 50, 60 anos.
É muito comum a asma começar a melhorar no final da adolescência e ela pode retornar depois na vida adulta. Isso acontece. Então, uma vez asmático, sempre asmático. Em relação à fisiopatologia, hoje está na moda falar em fatores genéticos e ambientais. Então, a gente fica sempre oscilando ali, fatores genéticos ou ambientais, é sempre assim. Então, é sempre uma soma. Então, o fenótipo ele vem do somatório do genótipo com fatores ambientais, sendo que o paciente atópico, né, com dermatite, com rinite alérgica, ele tem maior predisposição à asma, então esse aí é um paciente que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Sexo masculino e obesidade também tem relação com asma. E os fatores ambientais, alérgenos, padeiro é uma doença ocupacional associada à asma, gato, tapete, tabaco, alguns alimentos, então a gente sabe disso, que precisa então de fatores genéticos e fatores ambientais para que o fenótipo da asma se manifeste. Tá? A asma é uma desordem inflamatória de vias aéreas, reversível, tá? Então e que envolve um número enorme de células e mediadores inflamatórios, resultando em alterações fisiopatológicas, fisiológicas características. O broncoespasmo é o sinal / sintoma principal da asma, o sibilo, né? Então é muito importante que você saiba que dentre os sinais e sintomas da asma, o mais importante ele é realmente a dispneia com o sibilo. É uma doença crônica de via aéreas, tá? Então, dispneia e sibilância são os principais, dispneia e sibilo. Tosse e aperto torácico também. Então, então você vê que doença torácica tem poucos sintomas, né? Quais são os sintomas torácicos? Basicamente, dispneia, dor e tosse. Dor torácica, dispneia e tosse. São esses os sintomas. Você pode ter um cansaço também, claro, mas os sintomas principais de tórax são esses. Sendo que embolia pulmonar, angina instável, infarto agudo do miocárdio, também causam sintomas semelhantes com características um pouco diferentes, tá? Mas o principal dos sintomas da asma é a dispneia com sibilância. Lembrando que tosse crônica também pode ser por causa de asma, lembrando que refluxo pode dar asma também, que você pode ter sensação de aperto torácico por broncoespasmo, por asma, mas o principal é a dispneia com sibilância. Tá? Na sua anamnese você tem que saber quando isso começou, a frequência, se houve algum gatilho, quantas foram as exacerbações nos últimos anos, o que esse paciente faz, a história familiar e as medicações. É uma anamnese clássica. Você não pode ali deixar de entrar em contato com essas informações para você caracterizar o seu paciente. Tá? O diagnóstico, aqui eu não vou me render muito nisso, mas o diagnóstico ele vem muito da anamnese, lembrando que esse paciente asmático, ele já sabe que ele é asmático, é muito pouco provável que chegue um paciente na emergência para você dar o diagnóstico de asma, não é assim. Esse paciente chega exacerbado, o que você tem que saber é manejá-lo, tá? É muito importante dentro do diagnóstico da anamnese, e claro, do exame físico, da percepção de sibilância, a prova de função respiratória. A prova de função respiratória, ela confirma o diagnóstico, ela pode avaliar a gravidade, por exemplo, vendo aquele VF1, tá? Você vê o volume respiratório forçado no primeiro segundo, é muito importante para ver se há obstrução do fluxo aéreo na expiração forçada. Então, você quantificar a gravidade pela espirometria entra inclusive ali na tabela que eu vou mostrar na frente, para ver se o paciente está controlado ou não está controlado. Tá? Existem alguns alguns testes, por exemplo, que você pode fazer em série, né? Você pega, por exemplo, a prova de função respiratória e vê esse VF1. Você vê que ao longo do tratamento, o paciente só melhora depois de 4 a 5 semanas. Então, se você for acompanhando com provas semanais de função respiratória, esse paciente ele melhora realmente lá para a 4ª, 5ª semana. Isso mostra a necessidade de tratamento intensivo e contínuo. Não adianta você dar corticoide por 1, 2, 3 dias. Você tratar ali com prednisona oral, leva fluoxacina, nebulizar, o paciente fica bom, manda para casa, tchau e benção. Esse paciente ele não recupera o fluxo expiratório em 2, 3 semanas, ele demora um tempo. Então, tratamento anti-inflamatório para asma, com bombinha, é por no mínimo 4 a 8 semanas. Eu sempre prescrevo por 8 semanas, no mínimo. Tá? Tem também os testes de hiperresponsividade, que você testa ali, por exemplo, dando estamina ou metacolina para o paciente. Se ele faz hiperresponsividade e cai ali o VF1
Você tem um diagnóstico de asma, então aquele paciente que está com VF1 normal, você faz um estímulo com metacolina e ele cai muito o VF1. Você tem ali na sua frente uma prova de que ele faz broncoespasmo em resposta a uma substância. Isso pode te ajudar também no diagnóstico de asma, não na emergência, mas às vezes esse teste pode chegar para você. O paciente teve um teste provocativo positivo, então isso confirma, por exemplo, que há broncorreatividade. Tem também os exames complementares, inclusive o tal do prick test, que você injeta ali, igual está no slide, vários tipos de antígenos diferentes e vê onde faz uma placa de urticária para tentar identificar qual alérgeno que causou ali ou está sendo o responsável pela asma, mas isso aí é de uma análise muito difícil. Na prática, a avaliação desses testes é muito complexa, porque o paciente pode fazer uma urticária e essa urticária não significar a ativação da asma, tá? Lembrar dos diagnósticos diferenciais de asma, DPOC, então enfisema pulmonar é um quadro que pode dar uma sibilância semelhante, mas a fisiopatologia é diferente. A maioria dos casos de enfisema são por inalação de tabaco e causa destruição com alteração irreversível de via aérea. Apesar de haver semelhanças entre o tratamento das duas doenças, a fisiopatologia é um pouco diferente, mas um bom diagnóstico diferencial para uma asma é o paciente com DPOC. Ele pode ter os dois componentes também, ele pode ter enfisema com um componente de broncorreatividade. Também isso vai ser importante ser mensurado depois. Lembrar de bronquiectasia, os pacientes com doença crônica de via aérea podem fazer bronquiectasia, bronquiectasia também faz acúmulo de secreção, tosse, eventualmente uma sibilância localizada, você pode confundir também, e o tratamento é um pouco diferente. Lembrar que existe síndrome reativa de via aérea pós-virose ou durante a virose. O paciente nunca teve asma, nunca teve bronquite, mas faz um quadro viral e faz um pouco de broncoespasmo. Isso também existe, mas isso não necessariamente vai se manter e o paciente se tornar asmático, tá? Então é importante saber a história. Rinocinusite também, então a sinusite aguda também é um quadro importante que pode simular ou mimetizar um quadro de asma subclínica, que o paciente fica com tosse, com sintoma de via aérea, e às vezes ele precisa de antibiótico por um tempo maior e de corticoide nasal também por um tempo maior. Então a rinocinusite aguda é um bom diagnóstico diferencial. Lembrar de refluxo gastroesofágico, refluxo também faz broncorreatividade, dá sintoma de tosse, sintoma respiratório. ICC, a famosa asma cardíaca, então todo mundo tem que ter isso em mente, que a asma cardíaca, a congestão pulmonar, apesar da fisiopatologia ser completamente diferente, ela também faz sibilância. Eu nunca vou esquecer do primeiro paciente que eu atendi na emergência com asma cardíaca. Tá? A asma cardíaca é entre aspas, é um paciente que estava congesto, com ortopneia, edema de membro inferior, turgência jugular, sibilando pra caramba. E eu falei, caramba, ele está sibilando, isso deve ser asma, mas depois eu vi que o diagnóstico sindrômico envolvia disfunção cardíaca e com diurético ele melhorou muito rápido, tá? Lembrar de algumas causas de disfunção laríngea, eu atendi hoje no consultório, por exemplo, um paciente com uma traqueomalácia, com estreitamento de traqueia, que ninguém sabe muito bem a causa, talvez por refluxo ou por algumas intubações prévias que ela teve, e as obstruções de via aérea superior, né? Isso também a gente tem que pensar. E às vezes o diagnóstico é endoscópico, e a gente tem que ver isso, tá? Você sempre classifica a asma em relação ao nível de controle e gravidade, e essas classificações são um pouco diferentes, tá? Quanto ao nível de controle, você vai ver as manifestações clínicas, avaliar os sintomas, os despertares noturnos, as medicações de resgate em uso, as limitações de atividade, e a partir do nível de controle, você consegue prever mais ou menos os riscos futuros, tá? Por exemplo, o risco de não controlar a asma, de exacerbação e de perda de função pulmonar. Como é que é o nível de controle de asma de acordo com o GINA? Você vai usar 5 elementos, sendo que o quinto elemento é a prova de função, tá? Que você vai ver o VF1 ali do paciente. Estando normal, isso aí é um dos sinais de asma controlada. Como é que é o paciente com asma controlada? Isso é muito importante você saber, que às vezes na anamnese, você colhendo no paciente na emergência, você já percebe que é um paciente descontrolado há muito tempo, ou parcialmente controlado há muito tempo. O que é um paciente controlado? É um paciente com menos de duas crises de asma durante o dia por semana, tá? Nenhuma limitação de atividade física, nenhum sintoma noturno, tá? E usando a bombinha de resgate pelo menos 2 vezes durante o dia, no máximo. Então, um paciente controlado, ele tem queixa de sintoma no máximo 2 vezes por semana, ele usa a bombinha de resgate no máximo 2 vezes por semana. Tem uma prova de função pulmonar normal e mais nada, tá? O paciente
parcialmente controlado é aquele paciente que tem qualquer despertar noturno, tá, por asma, tem qualquer limitação de atividade, tem mais de 2 sintomas durante o dia ou usa mais de 2 vezes mais de 2 sintomas por semana durante o dia ou usa mais de 2 vezes por semana durante o dia a bombinha de resgate e tem um VF1 menor que 80% do esperado para a idade e para o paciente. Tá? Descontrolado, o paciente que tem 3 ou mais de qualquer um dos sinais de parcialmente controlado. Então, um paciente, por exemplo, que está usando bombinha de resgate mais de 3 vezes por semana, tá? Que está tendo limitação da atividade e despertar noturno, ele já é descontrolado. Esse paciente pode exacerbar tendo uma asma descontrolada, isso é um problema. Então você tem que ter ali em mente, na emergência, que você pode estar diante de um paciente descontrolado, mas que naquele momento com pouco sintoma. Ele pode ter uma limitação para andar de bicicleta, naquele momento ele pode estar sem sintoma, mas ele pode estar acordando à noite. Esse paciente pode vir a ter uma exacerbação grave e morrer. Então esse paciente tem que ser referido para o pneumologista ou para o clínico para ser tratado. Então é importante que na emergência você tenha noção do que são os níveis de controle de asma, que são esses que estão no GINA. Tá? Com isso você vai classificar a asma quanto ao nível de controle. Quanto ao nível de gravidade é diferente, uma coisa é controle, outra coisa é gravidade. Você pode ter, por exemplo, um paciente controlado, mas grave. E você pode ter um paciente parcialmente controlado e tão grave quanto esse controlado. Vai depender de quê? Do tanto de medicação que você está usando para chegar naquele nível de controle. E você vai classificá-lo como intermitente, persistente leve, persistente moderado e persistente grave. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui não, mas o resumo dessa tabela do GINA é o seguinte. Um paciente que está no STEP 1, ou seja, ele está com pouco sintoma. Se ele está com pouco sintoma, se ele está bem, ou seja, se ele está assintomático e está bem, ele é um paciente e não está tomando remédio, ele é um paciente intermitente, ou seja, ele está bem sem tomar remédio. Se ele está bem tomando alta carga de remédio, ele é um paciente persistente severo. É só você olhar a primeira coluna ali. Ou seja, eu estou bem agora, estou bem, estou ótimo, não estou tomando nada, beleza, intermitente. Se eu estou bem agora, mas estou tomando uma carga alta de corticoide inalatório, enfim, de beta-agonista de ação longa, eu sou um paciente grave. Então, às vezes o paciente chega assintomático para você, mas ele é grave. Então, você tem que tomar cuidado. Um paciente sibilando, que chega para você, doutor, estou sibilando, e ele não está em uso de nada, ele tem uma gravidade. Se ele chega sibilando em uso de tudo, ele é muito mais grave. Então, você tem que saber o nível de gravidade dele. Então, tem que saber o nível de controle e o nível de gravidade, para saber quem é aquele paciente. Talvez não mude muito a sua conduta ali na hora. Você acabe fazendo um beta de curta, um antibiótico. O que vai mudar é que você vai internar, você vai ficar de olho, você vai monitorizar. Você sabe que esse paciente pode, num estalo, ter uma complicação grave e morrer. Tá? Tratamento na asma da emergência, tratamento da emergência, na emergência da asma. Se você for pegar o GINA, você vai ver que ele tem um capítulo de exacerbação de asma. Capítulo bem rápido, bem direto. O mais importante disso, o que é exacerbação? Uma piora aguda dos sintomas. Uma exacerbação que faz o paciente ir na emergência, né? É aquele paciente que tem no nível de sintoma, ele piora aquilo de uma forma aguda e procura o médico por conta disso, basicamente por dispneia e sibilância. Esses são e tosse e dor torácica, aperto torácico. Mas dispneia e sibilância é o carro-chefe desse paciente. E lembrando, não é tão difícil dar o diagnóstico, tá? O problema é como você vai manejar esse doente. Lembrando que asma mata, tá? Quem são os pacientes com mais risco de morrer? Né? Em cima daquela gravidade que eu já falei, são os pacientes com intubação prévia, internação hospitalar no último ano, paciente que não está usando corticoide inalatório, então aquele paciente, por exemplo, que não está usando ou tem má aderência, apesar de ter indicação de fazer tal remédio. Ele é um paciente que está sem a medida anti-inflamatória, porque beta-agonista faz broncodilatação. Quem faz a ação anti-inflamatória é o corticoide inalatório. Então, você pode ficar broncodilatando o paciente e ele continuar inflamado. Se o paciente precisa de corticoide inalatório e não está usando, esse paciente tem mais risco, tá? Ou se ele está usando em excesso o SABA, que é o de ação curta, o beta-agonista de ação curta. Esse paciente que fica usando bombinha, beta-agonista ou só nebulizando, aumenta a mortalidade. Então, aquele paciente que vai na emergência todo dia, 3 dias, e só nebuliza, e ele não tem uma quebra da cascata inflamatória, ele tem maior gravidade. Então, você tem que saber também se esse paciente deveria estar usando corticoide inalatório e não está. Tá? E
Os quadros psiquiátricos sempre, né? O paciente psiquiátrico tem uma mortalidade maior, por questões óbvias, tá? E os pacientes com alergia alimentar, de certa maneira, eles também têm uma broncorreatividade maior, tá? Peguei agora 3 tabelinhas para a gente finalizar, eu tenho mais 4 minutos aqui para falar com vocês sobre o manejo da exacerbação da asma em emergência, né? O manejo da exacerbação da asma em emergência, tá? Primeira coisa, você vai começar sempre com broncodilatação e oxigênio. Esse é o manejo, tá? E a dica da broncodilatação, problemas que eu sempre falo com os residentes. Às vezes você começa um broncodilatador para o paciente, Berotec, por exemplo, que agora até está saindo de linha, ou já saiu, você começa lá um broncodilatador e deixa e vai embora. E volta daqui a 2 horas. Broncodilatador, o céu é o limite, tá? O céu é o limite. Claro que o paciente pode não tolerar por dor torácica, por tremor, taquicardia, mas você pode ir repetindo e vendo o paciente a cada 5, 10, 15 minutos e repetindo. Esse paciente precisa de broncodilatação, porque se ele precisar de corticoide, você começar o corticoide demora 3 horas para fazer efeito. Então não adianta você fazer um corticoide, nebulizar o paciente agora e voltar daqui a 3 horas. O que ele vai precisar ao longo dessas 3 horas, às vezes, é broncodilatação. Cansei de nebulizar paciente quase que direto, nebulizando. E o paciente vai melhorar depois da 4ª ou 5ª nebulização. E aí depois começa a funcionar o corticoide e por aí vai, tá? Então você tem que ter o acesso a isso. E claro, ver se o paciente tem indicações de intubação orotraqueal, que eu acho que é outro capítulo, tá? Outra coisa importante, considerar uma outra alternativa. Lembrar de anafilaxia. Choque anafilático também é um problema, porque o tratamento é outro, é uma adrenalina subcutânea. Então, nesses pacientes com asma grave, que estão ali pré-tubo, eu faço uma adrenalina subcutânea. Eu não sei se tem um componente de anafilaxia, já vi paciente que eu achava que era asma e fazer a adrenalina subcutânea e ir melhorando. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Lembrando também de infecção em criança, de laringite tubulosa, de insuficiência cardíaca, da asma cardíaca que eu falei. Às vezes, na dúvida, vai entrar um diurético junto nesse paciente, ainda mais se for um paciente cardiopata sabido, tá? Aí a questão de você também deixar esse paciente monitorizado, é lógico, esse paciente vai ficar numa unidade monitorizada, tá? Esse paciente não vai ficar no corredor, ele vai ficar ali na sala de emergência, não na sala vermelha, porque a sala vermelha, aquela sala que a gente tem lá, que a gente vê, é meio que um mix de observação intensiva e sala vermelha. O ideal é ter uma sala vermelha à parte, onde chega a parada cardíaca, o paciente fica entubado, enfim, e ali uma sala de atenção intensiva. Então ele tem que ficar ali funciona como uma UTI. Ah, tem que levar o paciente correndo para a UTI. Não. O paciente tem que subir para a UTI, ser transportado quando ele estiver melhor. Essa história de levar o paciente correndo para a UTI é uma loucura completa. O paciente ele é estabilizado na unidade de emergência, tá? E começar o tratamento com doses repetidas de broncodilatador. Doses repetidas de broncodilatador. Esse é o ponto principal. E definir se você vai começar corticoide precoce ou não. E nesses pacientes aí com hipoxemia, com sintoma com exacerbação, você acaba usando um corticoide venoso ou oral, tá? Um corticoide de ação sistêmica, tá? E essa resposta ela tem que ser checada de 15 em 15 minutos, né? Esse paciente ele tem que voltar a saturar melhor, melhorar da saturação de oxigênio, melhorar da dispneia rápido. Não adianta nebulizar e ir embora, é ficar junto com o doente, nebulizando, fazendo corticoide, faz o corticoide e pronto, tá? Ficar sempre revendo a resposta, como eu falei, monitorizar o paciente de perto, esse paciente tem que ficar na grande emergência, tá? Esse paciente, por exemplo, se você concluir que ele vai embora, que ele vai de alta, ele tem que ir de alta referido, você tem que orientar esse paciente para procurar o pneumologista ou o médico dele, você tem que pensar em reduzir o risco de exacerbação, você tem que explicar para ele que ele vai fazer um tratamento que vai durar no mínimo mais 8 semanas, que ele não pode negligenciar o corticoide inalatório e também não ficar usando demais o beta de curta para resgate, tá? E de preferência você já pedir para ele ir para uma consulta com o médico dele em 7 dias. Eu coloco nas prescrições que eu faço de emergência, eu coloco a medicação tal, rever a medicação em consultório do pneumologista em 7 dias. E deixa isso registrado na medicação, para quando ele olhar a receita, ele saber que ele tem que procurar ali o médico, tá? Depois da exacerbação, tá? Esses pacientes, enfim, eles já sabem que tem asma, a grande maioria, eles precisam de fazer um acompanhamento, você tem que ter a oportunidade ali na beira do leito
de explicar para ele as causas de exacerbação, de tentar entender o que está acontecendo, de tentar pegar os pontos que ele não está entendendo, de mostrar ali na crise que existe um risco grande, tá? E o médico de emergência tem aquela frase clássica, que a emergência ela tem os 15 minutos mais empolgantes de todas as especialidades. É verdade. Às vezes, naquele momento da crise de asma, você vai ver alguma coisa que o pneumologista no consultório, que o clínico no consultório não vai ver, tá? Por quê? Porque ele não viu a exacerbação, ele recebe um encaminhamento. E às vezes, naquele momento, você tem a janela de tempo para falar para o paciente, olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, estabelecer uma relação de confiança com o médico da emergência é fundamental ainda por um curto espaço, A sensação de que o médico da emergência ele trata o problema e não tem influência na curva de vida do paciente é uma besteira. Às vezes, naquele momento, naquele pior momento, que você consegue entrar na narrativa do paciente e ele sai dali falando assim, eu tenho que fazer isso porque o doutor que salvou a minha vida falou que eu tenho que fazer. Tá? E ele tem que sair dali com um plano. Tá? Paciente em emergência, duas coisas que vocês têm que saber. Tá? Você não tem que ter vergonha de falar para o paciente voltar se ele piorar. Então, naquele momento, você julga que ele está bem. Mas, olha, volta amanhã, volta daqui a 1 hora se o senhor piorar. Volta. Tá? E não tenha vergonha de falar no seu plantão. Olha, daqui a 2 dias eu estou aqui de plantão, você volta que eu te conheço. Tá? Esse é um ponto importante. E 2, o paciente tem que sair com um plano. Mesmo que ele tenha uma gripe, ele tem que sair com um plano que envolve ele voltar, se ele não melhorar, ou ele procurar um médico, ou enfim... Ou se ele interromper os remédios depois de 7 dias, se ficar bem, não tomar mais nada. Tem que ter um plano. O paciente sai da emergência com um plano que você vai dizer, olha, a partir de agora, na próxima 1 semana você vai fazer isso, nos próximos 10 dias você vai fazer isso, se piorar você vai voltar. Então tem que ter um plano de ação para aquele paciente. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, obrigado pelo convite de participar do Emergência Sem Medo. Um abraço.